Agora sim, pessoal, muito bem-vindos à Live Terapia número 37. Eu sou Rafael de Abreu, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. E aqui na Live Terapia é um momento onde a gente vai trabalhar questões importantes aqui que eu já levei em algum momento para consultório e eu trago aqui para que vocês possam trabalhar aqui também. Ok? Tema de hoje, reflexões fundamentais sobre relacionamento. Então, só fazendo um breve resumo do que a gente trabalhou essa semana. Na segunda-feira, falamos ali sobre passos que nós temos que evitar, né? Falamos lá sobre o PDF, falamos sobre a ideia de que o diploma como formação de caráter, né? Então, eu faço o curso do fulano, então casa comigo, faço o curso do ciclano, então namora comigo, né? Como isso é um erro, né? Na terça-feira, falamos sobre a dinâmica da expectativa, né? Definimos a expectativa, falamos como que se há uma expectativa saudável, se não há, expectativas reais, expectativas irreais. Na quarta-feira, falamos ali sobre a dinâmica dos 10%, né? A importância ali daquele filtro prévio, né? Para que a gente possa avançar ou não em relação a um relacionamento, né? Ontem falamos sobre as boas escolhas, né? No relacionamento, e foi bem legal também a de ontem, né? E aí, Rebeca, tudo bem? Então, hoje eu quero finalizar com 3 reflexões. Então, como que vai funcionar hoje? Hoje eu vou ler mesmo, tá? Eu vou ler 3 reflexões que não são muito longas e a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Como eu falei, eu não vou falar que livro é. Pode ser que no final eu fale, mas agora eu não vou falar. E eu quero que a gente converse sobre cada uma dessas reflexões. A minha ideia é ler as 3 e comentar as 3 com você. Se der tempo, a gente faz as 3, pelo menos 2 a gente vai fazer aqui, tá bom? Lembrando que o título de hoje, né, Reflexões fundamentais sobre relacionamento, o texto que eu vou ler, ele está muito, ele é específico, né? Boa, Ítalo, boa, Ítalo. O texto ele fala especificamente para casamento, tá? Ele fala especificamente para essa dimensão. Porém, todavia, entretanto, a gente pode adaptar para o nosso momento atual, tá? Para o nosso momento, seja você que não está casado, se você está solteiro, se você está namorando, dá para a gente fazer essa adaptação. Então, eu vou fazer uma leitura, na medida que eu achar que eu devo parar para fazer algum comentário, eu vou parando. Obviamente, vocês podem dialogar comigo como vocês sempre fazem, eu sempre deixo essa porta aberta aí, certo? Então, vamos nós. Seguinte, estou fazendo aqui com um pouco de leveza, porque meu telefone está em pé em cima de um livrinho, para ele não cair. Eu vou trazer um título, né? É um livro cheio de meditações, tá? E cada meditação tem um título bem legal aqui, né? Primeiro é O Palácio do Acaso, ok? Vamos lá. O moderno declara que o casamento consiste em entrevistar a felicidade no palácio do acaso. Os dois não se conhecem. Encontraram-se, julgaram, e aí, Flávia, tudo bem? Boa tarde. Julgaram apreciar-se, compreender-se. Não há obstáculos de maior. As fortunas equilibram-se, ou quase. A categoria social é a mesma. Os pais não se opõem. As saúdes parecem suficientes. Prometem-se um ao outro. Trocam-se banalidades amáveis, em que nada transparece do fundo dessas duas almas. Passam os dias, chega o momento. Celebram-se as bodas. Estão casados. Não se conheciam a princípio. E não se conhecem mais agora. Intimamente, pelo menos. Estão atados. Que importam possíveis infortúnios? Vão tratar de fabricar juntos a felicidade.
questão de aventura. Que seja este o método de muitos, difícil é negá-lo. Esperamos que, pelo que pessoalmente nos toca, se tenha compreendido com mais prudência que sobre assuntos essenciais da vida conjugal tenham havido entendimentos leais, que, graças à oportunidade das entrevistas e das comunicações de mútuas resoluções, cada um se terá manifestado tal qual é. E o que teriam manifestado seriam verdadeiros dotes de alma. Então, só para dar uma pausa aqui, ele está falando que essa ideia de, a gente junta aí, não tô nem falando de juntar, de não casar na igreja, tá? Mas a gente casa aí e vê o que vai dar, uma aventura qualquer, ele bate aqui meio contra isso, né? Lembrando que assim, o português desse livro não é um português muito atual, porque é um livro mais antigo, tá? Vamos lá. Fazer de um rapaz um apaixonado, de uma rapariga uma apaixonada, não é nada difícil. Mas descobrir antecipadamente num rapaz ou numa rapariga se há probabilidades, ou melhor, certeza de encontrar um bom marido, que depois possa vir a ser um pai de família à altura da sua missão, de encontrar uma esposa que seja a companheira tanto tempo sonhada e que possua os recursos de uma verdadeira mãe e de uma educadora emérita, eis o ideal. E aí, Maria Luísa, tudo bem? Abre aspas. Amaram-se prematuramente. Valha-nos Deus. É muito simples. Não se conhecem. O problema está em se amarem quando se conhecem. Assim, fala certa personagem do teatro. E não se engana. E a sua opinião concorda com a fina resposta de um recém-casado ao cumprimentar um camarada. Sou um amigo velho da casa, declara o visitante. Conheci a tua mulher muito antes de se casar. Ele fala. Eu, infelizmente, não a conheci senão depois. Mas, ainda quando os esposos se casam com conhecimento de causa, quantas ocasiões de se suportarem mutuamente. Tem de se tratar a cada instante, de se compreender. A mulher tem de compreender o que é um temperamento masculino. O homem, o que é um temperamento feminino. Parece que não é nada, mas já é muito. Compreenderem-se não só como sendo de uma parte um homem e da outra uma mulher, mas como sendo tal homem e tal mulher. Isto é, personagens que, além dos traços gerais da sua espécie, possuem as qualidades particulares e os defeitos do seu temperamento individual. Isto exige um dom raro de penetração. Olha como é legal ele trazer aqui essa ideia, né, dessa disposição de compreender, dessa disposição de suportar, né, de entender que apesar de um ser um homem e de outro ser uma mulher, ali tem a fulana, ali tem o fulano, então tem questões bem específicas, e ele traz aqui como um dom raro de penetração. Logo, meus amigos, somos convidados a penetrar nesse conhecimento do outro, né? Senão a gente fica só no cobrar a mudança do outro, né? Continuando, um lar não é coisa que se tire à sorte, às cegas, palácio do acaso. Não, de modo nenhum. Se dele querem fazer o palácio da felicidade, tanto quanto ela é possível neste vale de lágrimas, é mister, antes de tudo, não se comprometerem ao acaso, saberem o que fazem e para onde vão. Olha que reflexão interessantíssima aqui, né? Então ele traz essa ideia de que ele traz o título Palácio do Acaso, né? E ele fala que, olha, nenhum relacionamento pode ser um palácio do acaso. Claro que quando ele está trazendo a ideia de casamento,
né? É muito importante mais ainda, né? Então, é esse o ponto. A Paola colocou aqui, ó, disposição para compreender a individualidade do outro. Pois é, eu vou reler aqui rapidamente, né? Ó, mas ainda quando os esposos se casam com conhecimento de causa, quantas ocasiões de se suportarem mutuamente? Esse é o ponto. As pessoas não querem se suportar. As pessoas não querem suportar umas às outras. E esquece que a vida humana é suportar umas às outras. Em todo local. Você tem uma mãe, você vai ter que, em algum grau, suportar a tua mãe. Você tem um pai, em algum grau, você vai ter que suportar teu pai. Você tem um chefe, em algum grau, você vai ter que suportar o teu chefe. Você é o chefe, então, em algum grau, você vai ter que suportar os seus funcionários. E a vida vai seguindo, né? Então, como que aqui, quando a gente pensa em relacionamento, você não vai querer suportar também, né? Ó, tem de se tratar a cada instante de se compreender. A mulher tem de compreender o que é o temperamento do homem e o homem compreender o que é o temperamento da mulher, certo? E aqui está um ponto que eu acho muito legal para nós, né? Que está aqui, né? Compreenderem-se não só como sendo de uma parte um homem e da outra uma mulher. Não é só sobre os deveres. O Diogo botou aqui, suportar no sentido de ser suporte. Também, Diogo. Não só, mas também. Ok? Porque suportar, às vezes a gente tende, não acho que você fez isso, tá, Diogo? Mas muita gente pensa que suportar no sentido de ser suporte, muita gente cai nisso numa extrema romantização. Às vezes é suportar. Chatíssimo. Hoje ela está chatíssima e eu estou aqui suportando mesmo. Ou hoje ele está chatíssimo e eu estou suportando ele mesmo, tá? Tem um suporte pode apoiar aqui que eu consigo suportar, né? Ser um suporte de auxílio para o outro, mas também tem esse suporte de, né, entender que pode ser pesado mesmo, tá? E como eu falei aqui, né, compreender-se não só sendo como de uma parte um homem e da outra uma mulher. Aqui a gente pode entender também que não é só cada um fazendo a sua parte, né? Mas como sendo tal homem. Então, ele também traz essa dinâmica, né? De, ó, ali está meu marido, ali está o João tem essas características, ali está a Joana tem estas características aqui, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, tem as qualidades particulares e também defeitos particulares, ok? Enfim, vamos avançar? Podemos ir para a próxima reflexão? Vocês querem comentar alguma coisa? Foi legal essa, né? Ele dá essa ideia que, ó, não dá, né? Quando ele fala assim, ó, felicidade possível aqui, quer dizer, palácio, uma vida a dois não pode ser parte do palácio do acaso, de modo nenhum, exclamação. Se querem fazer o palácio da felicidade possível aqui, tem que ter, né? Não pode se comprometerem ao acaso. Olha que frase bacana. Deixa a vida me levar, né? Então, é saberem o que fazem e para onde vão. Certo? Exatamente. O povo acha que sempre tem que ser agradável. Exatamente. Então, vou para a próxima reflexão, porque eu quero trazer as três aqui, tá? A próxima é o infinito prometido. Ok? Vamos lá. Um dos deveres dos esposos é perdoarem-se um ao outro por não se terem dado o infinito, depois de quase o terem prometido. O que não esperavam eles, um e outro, do cônjuge desejado, adivinhado, encontrado, conhecido e amado. Será então verdade que o mistério do infinito está escrito nesta pequenina fronte que é a minha? Suspira o homem, com a poetisa Tagore. Vós sois metade mulher e metade sonho. E a esposa, essa cuja imaginação é mais viva e maior o poder de evocação, que Serafim não julgou ela desposar, que príncipe de sonho ou de lenda. Abre aspas com um poeminha aqui. Doçura de amar, doçura de serem dois para ouvir o que o coração encerra de inefável e de terno. Saber tudo o que uma alma encerra de sensível.
conhecer o poder que possuem os olhos de encantar, soluçar suavemente com a fronte entre os cabelos do outro. Tão pequeno se sente a gente diante do amor que passa. Volta ao autor. Mas, no meio até desse amplexo, como é difícil, impossível chegar à unidade perfeita. Os corpos poderão unir-se, mas as almas é problema muito mais delicado fundi-las. A angústia dos que se amam, disse não sem acerto o romancista inglês, está na impotência de vencerem a barreira da sua individualidade. Mesmo no amor, ninguém escapa à eterna solidão de si mesmo. Abraçamo-nos sem nos podermos fundir. Estreitamo-nos, mas sem nos aproximarmos. Desejaríamos fundir-nos num só e somos sempre dois. Quando o homem e a mulher estão juntos, debalde revestem de todo o poder de imaginação, de poesia, o ato de amor. Esse ato nem por isso deixa de ser um encontro físico de dois seres solitários e separados, frustrados como seriam duas aves que, através de uma vidraça, tentassem aproximar-se. Assim acontece, olha, presta atenção aqui, assim acontece quando os cônjuges se entendem, ok? Debalde se diviniza a pobre realidade. Debalde se tenta ver melhor o ídolo fechando os olhos. Debalde se procura compensar por testemunhos renovados de afeição o que a debilidade da natureza faz sentir até por entre os esforços de mútua ternura. Desejava-se mais do que o que se possui. Que importa que se unam os corpos, se os espíritos permanecem separados, e se até no paroxismo da união, um dos dois pode ficar sendo um desconhecido e um mistério para o outro, se quiser. E quando os cônjuges se não entendem, ou só pela metade? Não só a intimidade não é comunicação mútua, mas até a coabitação serve apenas para acentuar mais o isolamento. Olha que ponto, hein? Quando os cônjuges não se entendem, a intimidade não é comunicação mútua e a coabitação serve só para aumentar o isolamento. Ana de Noilhais não é feliz no lar. É dela essa expressão, estou sozinha com alguém. Sofrem se estão juntos e não se amam. Sofrem se estão juntos e se amam, porque nunca sabem se abraçam tudo que julgam abraçar. Compreendo o autor do livro Destino do Homem, o ortodoxo Berdyaev, ao declarar: se o amor não dividido é trágico, o amor recíproco talvez o seja mais. Frase final. É um erro julgar que no matrimônio não há cruz. Olha que reflexão muito excelente também, né? Paula falou aqui, acredito que existe o eu, o outro e o nós, cada um com suas especificidades e desafios, né? Então, olha o título, hein? O infinito prometido. Então, é quase como se esse texto trouxesse aquela ideia de que essa romantização sempre dará errado. Porque, mesmo quando o casal se entende, há esse distanciamento. E aqui não é pessimismo, ok? Inclusive, o texto não é sobre pessimismo. O texto é sobre uma dinâmica realista. E ele termina com uma dinâmica mais realista ainda, que é um erro julgar que no matrimônio não há cruz. Então, por isso que ele traz todas as angústias de um relacionamento funcionando bem. E aí, Joel, tudo bem? Ele está trazendo as angústias de um relacionamento que funciona no primeiro momento. Então, um relacionamento que está tudo bem, que os cônjuges se entendem, vai ter a cruz. E ele usa essa imagem, né, de ter ali
Um vidro onde dois pássaros querem se encostar e não conseguem. Isso ele está falando de um relacionamento que está bem. Ok? Esse é um ponto importante. Tá? A Carol pediu para eu compartilhar esse texto. Manda para mim no direct a mensagem que eu mando ele para você. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Quando ele entra num casal que não se entendem, aí, de uma certa forma, piora tudo, né? Vamos lá. A Dinaí botou aqui, ó. Muitas vezes sonhamos com um príncipe encantado e conforme vamos conhecendo, descobrimos que o príncipe é tão imperfeito, tão problemático quanto nós. E eu acho que isso é bom. Sim. Não é à toa que o Chesterton fala, né? Nada melhor do que uma família normal, com o marido normal, com a esposa normal, com os filhos normais, né? A Patrícia botou, acho que no cônjuge, não o eu, mas sempre o nós em qualquer circunstância. Só que qual é o ponto, Patrícia? Sempre vai ter o eu. Porque a Patrícia nunca deixará de ser Patrícia. Então, de alguma maneira, sempre vai ter. Existem decisões que são compartilhadas. Existem decisões que vai estar escrito nós ali. Não é à toa que quando falam assim, vocês agora são uma só carne. Sim, com duas individualidades, que sempre vão existir. Porque a Patrícia, no caso aqui, que ela falou, a Patrícia, ela tem a personalidade dela. É claro que vai ter o abrir mão, é claro, é óbvio que vai ter o suportar, obviamente, mas sempre vai ter um elemento de eu dentro daquela relação com uma outra pessoa. Sempre vai ter. Inclusive, quando uma pessoa casa com alguém, casa porque tem aquele eu. Entende? Eu não quero que você se pareça comigo. Eu não quero que minha esposa se pareça comigo. Eu quero que minha esposa seja ela. Né? Então, conservamos as duas personalidades, ou conservamos e vamos buscar desenvolver as duas personalidades para justamente poder falar um nós de maneira ordenada. Porque quando alguém serve alguém, o eu daquela pessoa não foi embora. Aquele eu está lá, só que está livremente ordenado para servir. A mesma dinâmica funciona aqui. Tá? A Vanessa botou aqui, ó, cruz. Então, se a ela, o caminho é certo. Se não sangrar, é só ensaio. Os desafios nos fazem melhores. O ponto aqui, Vanessa, eu acho que os desafios acabam sendo uma oportunidade. Entende? Eu acho que servem de oportunidade. Podem aproveitar ou não. Certo? Enfim, vamos avançar, porque vai dar para a gente ler a nossa terceira reflexão aqui. E essa aqui eu deixei a melhor para o final. Quis deixar a melhor para o final de propósito, porque essa reflexão aqui é espetacular. Tá? E o título já deixa claro. E aí, Paulinha, tudo bem? E o título já deixa claro aqui para vocês, que é difícil a vida a dois. Ok? Vamos lá. O casamento não é uma vocação fácil. Calma aí, rapidinho. É uma complementariedade e não uma fusão. Exato, Paulo. Né? Então, esse é um ponto importante. O Diogo botou aqui, o Ítalo, em uma live, disse em termos bem resumidos que a luta não é pelo casamento, que seria uma dinâmica abstrata, mas pela pessoa, que seria concreto. Exato. Então vamos lá. O título dessa terceira e última reflexão é difícil a vida a dois. Vamos lá. Inclusive, enfim, daqui a pouco eu falo o que eu ia falar agora. Vamos lá. O casamento não é uma vocação fácil. Ela exige dos cônjuges uma grande virtude. De resto, talvez a experiência pessoal nos tenha já ensinado. Entretanto, não ignoro a confissão dos psicólogos. Abre aspas. O casamento é a mais difícil das relações humanas. Notam eles, porque é a mais íntima e a mais constante. Viver tão perto de outra pessoa, que apesar de tudo, sempre é outra. Entrar em contato com ela, associar-se a gente a outra personalidade, sem ferida e sem choque, é coisa incômoda. Há dois momentos na vida, nota um velho provérbio, em que um homem descobre que a sua mulher é o que ele tem de mais caro no mundo. Quando a leva para casa e quando a acompanha ao cemitério. Mas, no intervalo desses dois momentos, supondo que o segundo seja o que diz o provérbio, é necessário coexistirem. É necessário coabitarem. É necessário
perseveraram. Morrer pela mulher que se ama é mais fácil do que viver em companhia dela, opinam bons juízes. E quantas mulheres não poderiam dizer: é mais fácil morrer pelo esposo que se ama do que conviver com ele? Aqui está um ponto que eu acho que entra um pouco no que o Diogo trouxe ali do que ele assistiu do Ítalo, né? Então, assim, você morre pela tua esposa? Claro que morro, né? Só que entra uma dinâmica meio abstrata, né? E quando a gente fala assim, você consegue conviver com a tua esposa? Ali é concreto, né? É necessário aturarem-se. Um jornalista na França circulava pelo Canadá. Visitava Quebec. Abre aspas. Não há neste país uma lei que autorize o divórcio a esposos que não se entendem? Não. Mas então, como se arranjam os consortes cuja desinteligência é contínua e cujos caracteres se não harmonizam? Aturam-se. Ah, que palavra tão bela e ao mesmo tempo tão rica de sentido e de virtude talvez heróica. Lívia, no final eu mostro o que eu estou lendo. E virtude talvez heróica. Aturarem-se. Ninguém nega os encantos da vida conjugal, mas para se suportarem os seus reveses, requer-se uma generosidade nada vulgar. No Supervivan de Chesterton, uma moça é pedida em casamento. Objeta ela que, dado o gênio dos dois interessados, o casamento expõe-se a ser imprudente. O pretendente replica à sua maneira. Imprudente? Queira dizer-me se há casamentos prudentes. É o mesmo que falar de prudentes suicídios. Só depois de se ter desposado o marido é que ele se conhece. Infeliz? É claro que sereis infeliz. Quem diabo sois vós, então, para não seres infeliz, como a mãe que vos deu o ser? Desiludidos? É claro que nos havemos de desiludir. O que prova demais, nada prova. Guardemos, entretanto, sob o carregado do traço, o valor do desenho. O pretendente em questão é pessimista demais. É para contrapeso de tantos mancebos que entram na vida matrimonial como num sonho. O matrimônio, escreveu discretamente Paulo Claudel, e com verdade escreveu. Anotem essa frase, tá? O matrimônio não é o prazer. O matrimônio é o sacrifício do prazer. É o estado de duas almas que, para todo sempre e por um fim transcendente, terão de se contentar uma com a outra. Incrível, né? Incrível. Lembrando, o título desse texto é Difícil a Vida a Dois. Olha que frase. O matrimônio não é o prazer, é o sacrifício do prazer. Qual é o ponto? Não, como ele falou aqui, ele não fala que não tem prazer no matrimônio, tá? Ele não falou sobre isso. Ele falou que há os prazeres no matrimônio. Claro que há. E se a gente pensar nessa dinâmica que a gente vem trabalhando aqui, desde segunda-feira, de, vamos lá, evitar esses erros, organizar, né? Quem quiser o texto, me manda um direct, porque aí eu tiro foto e mando, tá? Só que eu não vou mandar agora, não, porque saindo daqui eu vou botar texto, vou sair pra academia, então... Mas eu mando hoje. Então, a gente pode transitar aqui, em falar matrimônio não é o prazer, é o sacrifício do prazer, a gente pode entender que a vida humana não é o prazer. A vida humana é o sacrifício do prazer. Vamos ter os prazeres? Claro. Mas para desenvolver, é necessário aprender a sacrificar. Aprender, é um ponto que eu trouxe ontem, né? O sacrifício vital, para quem estava ontem aqui. Né? Então, esse é o grande ponto. Então, esses três textos aqui, desse autor, que poderia ser um psicólogo, poderia ser um psicólogo, poderia ser um pedagogo falando, poderia ser um filósofo, poderia ser um livro de um filósofo, poderia também, mas, todavia, entretanto, não é, né? Todavia, entretanto, é um livro do autor chamado aqui, Raul Plus, tá? Não sei se está meio sem foco aqui, mas, enfim. Raul Plus, e o nome do livro
é esse aqui, ó, Cristo no Lar, ok? Que reflexão sobre relacionamento, aqui baseado um pouco nesse livro. Estou pensando nisso. Ou trazer outras questões dessa forma como eu trouxe hoje, né? Trazer uma leitura ali para a gente comentar em volta dela, tá? Então, meus amigos, eu acho que eu queria encerrar a nossa semana, que não vai vir nada novo, tá? Não vai vir nada novo. Eu não estou fazendo essa semana de lives de relacionamento para necessariamente vender um curso sobre relacionamento. Não, nem tenho um curso sobre relacionamento. Quero fazer um curso sobre relacionamento, mas não tenho nada feito ainda. Quem sabe esse ano sai alguma coisa. Mas quis fazer isso porque é um assunto que vocês falam, né? Vocês me pedem, né? Então, eu vou necessariamente ouvindo vocês aqui, trazendo algo para que a gente possa aproveitar, tá? Ó, vocês já querem aqui, então eu vou tentar trazer pelo menos uma vez na semana uma leitura comentada, né? De repente eu vou pegar uma meditação só, para a gente trabalhar só uma, né? Eu acho que vai ser mais legal aqui, né? E eu acho que isso pode ajudar, né? Então a ideia que eu sempre quis trazer, desde segunda-feira e terminando hoje, eu queria terminar com esse autor justamente por ele ser um autor ali muito caro a mim, assim, eu gosto muito dele, porque ele fecha para mim com chave de ouro o que a gente foi falando durante a semana. E o que eu falo aqui durante os meus 3 anos aí de Instagram e os meus 7 anos de trabalho online, que a vida humana é sacrifício. Qualquer pessoa que queira alcançar a maturidade precisa saber sacrificar, precisa saber aturar as circunstâncias, precisa saber ordenar a própria vida, e isso exige o sangue, suor e lágrimas, meus amigos. Então, trazer isso na dimensão do relacionamento é muito importante também, ok? Então, eu agradeço a presença de todo mundo, já que vocês querem, uma vez na semana, vai ter live, as lives continuam meio-dia e 12, de segunda a sexta, tá? Mas, uma vez nessa semana, né, a partir de agora, eu vou trazer uma reflexãozinha sobre relacionamento, baseado nesse livro ou algum outro que eu tenho um outro livro também bem legal sobre isso, mais voltado para os homens, mas vai ser legal a gente acompanhar aqui também. Enfim, conto com a presença de todo mundo. E, enfim, vocês podem compartilhar, avisa para as pessoas, pedem para me seguir, compartilhe essa live, pelo amor de Deus. E é isso, meus amigos, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. E hoje tem texto, ainda aqui eu vou postar o texto de hoje, e o nome do texto de hoje é O Medo de Dar Certo. Pessoas que vivem meio com esse medo. Tem medo ali das coisas darem certo na vida delas, né? Então, é isso. O Gustavo chegou, a gente já vai dar tchau pro Gustavo, que já chegou aqui quando eu estou finalizando. Então é isso, Gustavo. Forte abraço para você. Estamos juntos, todo mundo aqui. Muito obrigado. Valeu, Amanda. Até semana que vem para todo mundo. Tem texto hoje. É isso. Rezem por mim. Estamos juntos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.